A mente do homem pode ser comparada a um jardim cultivado com inteligência. Ou entregue ao abandono, quer o cultivem ou o abandonem, forçosamente brotará. Se nada de bom nele for semeado, mais sementes de ervas daninhas se espalharão em abundância. E continuarão a multiplicar-se. Assim como um jardineiro cultiva sua terra, conservando-a livre do mato, e plantando flores e frutos que lhe são necessários, assim também o homem cultiva o jardim de sua mente, arrancando todos os pensamentos maus, inúteis e impuros e cultivando, com vistas à perfeição, as flores e os frutos de pensamentos justos, úteis e puros. Adotando esse processo, mais cedo ou mais tarde descobriremos que somos o jardineiro-chefe de nossas almas, o dirigente de nossas vidas. Com isso, revelamos também, dentro de nós mesmos, as leis do pensamento e compreendemos, com crescente exatidão, como as forças do pensamento e os fatores mentais operam na formação do nosso caráter, das circunstâncias e do destino. Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, afirma: a ideia mais obsoleta é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro. Saia das dívidas e invista a longo prazo no mercado de ações. Veja, por que você economizaria dinheiro quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre 1% e 99% é enorme. Você vê que não é apenas dinheiro. Você tem que dar um passo para trás e olhar para o quadro maior. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre, ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média, e a pessoa de classe média quer segurança. Eles querem aquele salário fixo. E há uma pessoa rica, e eles estão todos dentro de nós, exceto isso. Não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não ensinou como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário foi uma das coisas mais prejudiciais que você pode tomar em sua vida. Ele disse que no momento em que você recebe um salário você é um empregado e essa é a mentalidade. Então meu pai rico nunca me pagou. Isso deixou meu pobre pai, você sabe, um funcionário do governo maluco. Você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas. E pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele disse que não queria ser escravo do dinheiro. Eu não preciso de um salário. Não preciso de ninguém para cuidar de mim. O empreendedor é realmente a mentalidade e os conjuntos de habilidades e o conjunto diferente de regras. Empreendedor é uma mentalidade em primeiro lugar, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes. As mentalidades são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi um empreendedor, e eles estão pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você poderia dizer a eles? Bem, vou dizer-lhes a mesma coisa que aconteceu comigo. Você sabe, meu último salário, eu ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e os melhores dias da minha vida. E eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para a Xerox e meu chefe me deu meu último. Não era um contra-cheque, era um cheque de bônus. Acho que foi os 30 mil reais tributável. Esse é o único problema com isso. Então eu recebo este cheque e eu disse, role cavalo. Você sabe, quero dizer, então eu estava animado, mas também fiquei perturbado. E então esse outro cara vem até mim, o nome dele era John e me diz isso. Você vai voltar. Eu disse por quê, ele diz, por que você vai falhar? Porque foi isso que ele fez, saiu da Xerox, falhou e voltou. Eu disse, olha, você falhou e voltou, mas vou falhar e nunca mais voltarei. E essa é a atitude. Você sabe o que quero dizer, sim, se você disser. Bem, se eu falhar, voltarei para mamãe e papai. Então é isso que você vai fazer. Então, se você fracassar, foi aí que me tornei empresário porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro por anos, eu não tinha um salário. Mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Ele diz quando você não tem esse salário você fica mais faminto, mais esperto e é um teste de seu caráter, você vai se tornar um bandido. Você vai se tornar desonesto. Você vai enganar e roubar. Ou você vai se tornar um ser humano melhor. Então, realmente, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobrir quem você é, quando você não tem nada. Então você sempre tem que olhar para o quadro geral. Muitas pessoas olham, bem, o que vai acontecer comigo? Quando você olha para o quadro geral, você também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que está por vir. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai ficar receoso. Você sabe, quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre verificamos a data de validade.
mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, entro em dívidas. Acabei de refinanciar 300 milhões em dívida. Passei de 5% para 2,5% de juros. Todo mês mais dinheiro entra porque meu custo de dinheiro caiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros estão dizendo para sair das dívidas, estou dizendo para aprender a usar a dívida. Veja quando voltei de servir no Vietnã em janeiro de 73. E a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não era imobiliário, era como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Então é por isso que a lição número 1 em Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos em vez disso é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações, então a razão é porque, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago de impostos. E porque sou empresário e investidor em imóveis, eu pago zero imposto. Então, toda vez que eu ganho, digamos, $1 milhão como empresário, eu imediatamente invisto em imóveis e tenho um passo de 4 para 1. Então eu coloco $1 milhão em imóveis, recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu amo bancos. Mas os bancos estão ferrando todo mundo, você sabe, terrível, mas é bom para mim. Quando temos ideias obsoletas, ou temos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas é a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar a sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo. Está obsoleto. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971 quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro. E o dinheiro tornou-se dívida. E se nos livrarmos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional. Não, estou dizendo que a educação era mais importante antes, é apenas obsoleta. Você sabe, a lei de Moore que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo está obsoleto, 18 meses. Então, e este é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto, e é por isso que eu sou o cara velho. Você sabe, eu conheci meus amigos, fui para Harvard. Sim, eu fui para Harvard. Eu disse. Sim, isso foi há quanto tempo? Há 50 anos. Hoje os bancos estão cobrando juros para economizar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimiram muito disso. E é por isso que existem bolhas e ações e bolhas no mercado imobiliário e tudo isso. As pessoas estão jogando dinheiro fora. Porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores e dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem: bem, eu quero um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Saia das dívidas, é uma ideia obsoleta. Você deveria aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual 1% está aqui em cima e os 99% estão indo por aqui é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos. Está a esmagá-los. E qualquer empresário que pensa: eu só vou ganhar dinheiro e começar um negócio e ganhar muito dinheiro porque é disso que falamos. Você sabe, não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, há 28 milhões de pequenos empresários na América. 24 milhões são empresários de uma pessoa. Eles são chamados de empreendedores não empregados. Então isso por quê? E é isso que acontece. É quando as pessoas realmente não entendem o que um empreendedor faz. Portanto, a maioria das pessoas trabalha por conta própria, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos e ninguém lhes diz isso. Sim, também é chamado de espírito empreendedor, mas do que estamos realmente falando? Que não existe economia ruim. Você conhece aqueles externamente, você e eu, todos nós temos uma economia externa. Mas também temos uma economia interna, e a força de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, posso ver o bem, posso ver o mal, eu realmente não dou a mínima. Porque eu vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre, tudo que eles vão ver é uma economia ruim. Porque eles não sabem como ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média, eles têm uma economia de classe média. Você sabe o que eles querem é uma boa casa, um salário fixo e o trabalho e o carro. E então, quando você tira o emprego deles, isso é um desastre. Bem, já que um empresário não tem um emprego de qualquer maneira, não é grande coisa. Então, tudo o que estou dizendo às pessoas é o que Buck Fuller me ensinou.
Há sempre dois lados. Você sabe o que quero dizer. Você sabe usar o plural no mínimo dois. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que estável, você sabe. O emprego é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa. Onde você controla versus onde você não pode controlar. Eu posso controlar sim, se chama foco interno versus um foco externo. Assim, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno, mas se eles caem, eles dizem: "Ó, isso é bom porque eu vou subir mais alto." Você sabe, a pessoa média vai cair e diga: "Ah, nunca mais vou fazer isso." Erros importam. Significa que você não sabia de alguma coisa. Mas um verdadeiro empresário, se eles caem ou eles vão, eles sempre podem subir. Eles podem se levantar e ir mais alto. Que não importa o que aconteça com eles. Eles ficaram mais fortes e melhores e mais inteligentes e mais felizes. Mas uma pessoa com uma mentalidade interna fraca. É que eles têm tanto medo do que acontece, geralmente acontece. Tipo, você sabe, pessoas que têm medo de perder seus empregos geralmente perdem seus empregos. Você sabe o que quero dizer? Sim, sem dúvida. Então tudo vem através de você sim. Então o primeiro emprego do empresário é o controle aqui dentro, não lá fora. No momento em que você recebe o pagamento, você é um empregado. Você tem que ser mais forte do que isso. É sobre controle interno. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E também dá um joinha curta e comente aí os nossos vídeos do canal Liberte Sua Inabalavelmente. Assim você está nos ajudando a crescer ainda mais. Até o próximo vídeo, muito obrigado!
voltarei para mamãe e papai. Então é isso que você vai fazer. Então, se você fracassar, foi aí que me tornei empresário porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro por anos, eu não tinha um salário. Mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Ele diz quando você não tem esse salário você fica mais faminto. Mais esperto, e é um teste de seu caráter, você vai se tornar um bandido. Você vai se tornar desonesto. Você vai enganar e roubar. Ou você vai se tornar um ser humano melhor. Então, realmente, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobrir quem você é, quando você não tem nada. Então você sempre tem que olhar para o quadro geral. Muitas pessoas olham, bem, o que vai acontecer comigo? Quando você olha para o quadro geral, você também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que está por vir. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai ficar receoso. Você sabe, quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, entro em dívidas. Acabei de refinanciar 300 milhões em dívida. Passei de 5% para 2,5% de juros. Todo mês mais dinheiro entra porque meu custo de dinheiro caiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros estão dizendo para sair das dívidas, estou dizendo para aprender a usar a dívida. Veja quando voltei de servir no Vietnã em janeiro de 73. E a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não era imobiliário, era como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Então é por isso que a lição número 1 em Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos em vez disso é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações, então a razão é porque, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago de impostos. E porque sou empresário e investidor em imóveis, eu pago zero imposto. Então, toda vez que eu ganho, digamos, $1 milhão como empresário, eu imediatamente invisto em imóveis e tenho um passo de 4 para 1. Então eu coloco $1 milhão em imóveis, recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu amo bancos. Mas os bancos estão ferrando todo mundo, você sabe, terrível, mas é bom para mim. Quando temos ideias obsoletas, ou temos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas é a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar a sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo. Está obsoleto. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971 quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro. E o dinheiro tornou-se dívida. E se nos livrarmos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional. Não, estou dizendo que a educação era mais importante antes, é apenas obsoleta. Você sabe, a lei de Moore que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo está obsoleto, 18 meses. Então, e este é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto, e é por isso que eu sou o cara velho. Você sabe, eu conheci meus amigos, fui para Harvard. Sim, eu fui para Harvard. Eu disse. Sim, isso foi há quanto tempo? Há 50 anos. Hoje os bancos estão cobrando juros para economizar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimiram muito disso. E é por isso que existem bolhas e ações e bolhas no mercado imobiliário e tudo isso. As pessoas estão jogando dinheiro fora. Porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores e dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem, bem, eu quero um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Saia das dívidas, é uma ideia obsoleta. Você deveria aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual 1% está aqui em cima e os 99% estão indo por aqui é porque quando você imprime dinheiro duas coisas acontecem: inflação e impostos. Está a esmagá-los. E qualquer empresário que pensa, eu só vou ganhar dinheiro e começar um negócio e ganhar muito dinheiro porque é disso que falamos. Você sabe, não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, há 28 milhões de pequenos empresários na América. 24 milhões são empresários de uma pessoa. Eles são chamados de empreendedores não empregados. Então isso por quê? E é isso que acontece.
É quando as pessoas realmente não entendem o que um empreendedor faz. Portanto, a maioria das pessoas trabalha por conta própria, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos e ninguém lhes diz isso. Sim, também é chamado de espírito empreendedor, mas do que estamos realmente falando? Que não existe economia ruim. Você conhece aqueles externamente, você e eu, todos nós temos uma economia externa. Mas também temos uma economia interna, e a força de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, posso ver o bem, posso ver o mal, eu realmente não dou a mínima. Porque eu vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre. Tudo que eles vão ver é uma economia ruim. Porque eles não sabem como ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média, eles têm uma economia de classe média. Você sabe o que eles querem é uma boa casa, um salário fixo e o trabalho e o carro. E então, quando você tira o emprego deles, isso é um desastre. Bem, já que um empresário não tem um emprego de qualquer maneira, não é grande coisa. Então, tudo o que estou dizendo às pessoas é o que Buck Fuller me ensinou. Há sempre dois lados.